Verbos transitivos diretos e indiretos, também chamados de verbos bitransitivos. Você acha isso fácil ou difícil? Será que você vai me dizer se os exemplos que eu dei, se a explicação está suficiente ou eu tenho que aumentar os exemplos? Comenta lá, me responde isso para eu melhorar a qualidade das aulas, ok? Bem-vindo ao canal do Professor Nasson. E olha o que é que nós temos aqui agora, verbos bitransitivos, ou seja, verbos transitivos diretos e indiretos. Você viu, você já assistiu os vídeos em que nós falamos dos verbos transitivos diretos, ó, tá no card lá. E verbos transitivos indiretos, também tá no card, para você rever essa aula ou assistir essa aula. E agora, nós temos uma situação um pouco diferente, porque você viu o verbo transitivo direto, você viu o verbo transitivo indireto, e agora, quando um verbo ele é bitransitivo, quando ele tem duas transitividades, ele é direto e indireto ao mesmo tempo. Você vai entender isso aqui agora, vai compreender, vai ficar fácil. Olha lá. Então, continuando o nosso conceito, se o verbo, olha aqui, se ele é transitivo, quer dizer então que ele é incompleto. Ele precisa de complemento. Só que o transitivo direto e indireto, também chamado de bitransitivo, olha só, ele precisa de dois complementos. Dois complementos. E lembra-se que o complemento do verbo, nós chamamos de quê, hein? Objeto direto, objeto indireto. Quer dizer que o verbo bitransitivo, o transitivo direto e indireto, ele terá dois complementos para ele. E sempre será um direto e um indireto. Sempre. Você não terá dois diretos, nem dois indiretos. Você vai ter um direto e um indireto. E olha só, vou dizer outra coisa para você. Não importa a ordem que apareça. Tá? Pode ser o indireto primeiro, depois o direto ou vice-versa. Não tem problema. E outra coisa importantíssima aqui que as pessoas às vezes erram. Colocam vírgula separando um do outro. São termos que têm relação sintática direta entre si. Você não usa vírgula para separar o objeto direto do objeto indireto. Vice-versa, de maneira alguma. Então, olha só. São incompletos, vão precisar de dois complementos. Olha os exemplos para a gente fazer a análise sintática deles. Olha aqui. Entreguei o livro ao aluno. Lembre-se que toda análise de oração, de análise sintática, você vai começar por onde? Pelo verbo, isso, porque no princípio era o verbo. Olha lá. O verbo, então, é entregar. Entregar. Olha lá. Eu entreguei. Se eu disser apenas assim que eu entreguei, está completo isso aqui? Ah, eu entreguei. Você entregou o quê? Quem entrega alguma coisa. Ah, então olha só, que quem completa o sentido do verbo entregar é o livro. Entreguei o quê? O livro. Então olha só, se o verbo entregar sozinho ele não tem sentido, quer dizer então que ele tem que transitar. Então ele é um verbo transitivo. Entregou o quê? Entreguei o livro. Quando o verbo entregar vem para o seu complemento, ele passa por alguma preposição? Não. Quer dizer, então, que ele foi direto. Então, verbo transitivo direto. Quem completa o verbo transitivo direto, nós chamamos de objeto direto. Tudo bem até aí? Ficou fácil? Deu para entender fácil? Outro dia o aluno falou, professor, nunca aprendi na minha vida transitividade de verbo. Eu falei, você vai aprender agora e não vai esquecer mais. E ele aprendeu. E achou simples, achou claro e ficou fácil de identificar. Então, olha lá, se você achou fácil, gostou, se inscreva no canal, compartilhe com aquele amigo seu que falou que é difícil. Mostra para ele que tem um jeito facinho de aprender. Entreguei o livro. Agora, olha que coisa interessante. Eu falo assim, eu entreguei o livro, mas será que eu entreguei o livro à pessoa certa? Quem entrega alguma coisa a alguém. Peraí, entregou o livro a quem? Entreguei, olha aqui, ao aluno. Quem entrega alguma coisa a alguém. Você não entregou o aluno, você entregou
ao aluno. Quer dizer, então, que o verbo entregar, ele agora, olha aqui, ó, vai para o seu segundo complemento. E o segundo complemento, para o verbo chegar no segundo complemento ao aluno, passou pela preposição? Olha a preposição aqui, ó, preposição, e olha aqui o artigo definido de aluno. Se aluno é masculino, o artigo é masculino. A preposição é essa ligação, é esse processo que entrega alguma coisa a alguém. Então, olha só, entregou ao aluno, passou pela preposição. Então, foi direto? Não. Quer dizer, então, que esse verbo, ele exigiu um complemento direto e um complemento indireto. Quer dizer, então, que o verbo entregar, nesse contexto, é um verbo transitivo direto e indireto. Ele tem um objeto direto e tem um objeto indireto. Você entendeu? Então, quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. Olha só, você começa então a refletir nessa estrutura que você vai compreender adequadamente. Agora, olha aqui número 2. Pedi dinheiro ao meu pai. Então, o verbo aqui é pedir. Se eu disser assim, a pessoa, eu pedi. Pediu o quê? Quem pede, pede alguma coisa. Que coisa foi essa que eu pedi? Dinheiro. Olha lá. Pedi dinheiro. Então, se o verbo pedir sozinho não tem sentido, ele precisa de complemento. Ele tem que transitar para o seu complemento. Então, ele é um verbo transitivo. Agora, olha só. Quem completou o verbo pedir? Foi o termo dinheiro. Quando o verbo pedir vem para o seu complemento, passa por alguma preposição? Não. Quer dizer, então, que ele foi direto. Então, dinheiro é o objeto direto, porque ele completa o sentido do verbo transitivo direto. Ok. Agora, veja só, pedir dinheiro a quem? Ao meu pai? À minha mãe? Ao banco? Ao meu amigo? Você entende que o verbo pedir, olha só, exige 2 complementos. Por quê? Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Quem é esse alguém? Meu pai. Então, o verbo pedir, olha lá, exigiu 2 complementos, um direto e um indireto. Pedir dinheiro ao meu pai. Então, olha só, que quando o verbo pedir vem para o seu segundo complemento, olha lá, pedir ao meu pai, passou pela preposição? Passou. Esse a aqui é uma preposição. E esse o aqui é o artigo. Então, ele passou pela preposição. Quer dizer que ele foi direto? Não foi direto. Ele passou primeiro pela preposição. Então, ele foi indiretamente. Então, o verbo pedir é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele tem um objeto direto e ao meu pai é o objeto indireto. Então, esses verbos precisam de 2 complementos. Por isso que eles têm, olha lá, direto e indireto. Como eu disse, tá? Não 2 diretos, não 2 indiretos, mas um direto e um indireto. Ok? Agora, eu quero mostrar uma situação diferente. Você precisa compreender o seguinte, que o verbo, ele pertence ao seu contexto. Então, você analisa o verbo dentro do contexto. A gramática, ou o dicionário, quando ele fala de um verbo, ele vai levantar as possibilidades daquele verbo, mas ele será aquilo que está no contexto. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, olha, selecionamos aqui, nessa terceira opção, o verbo pagar. Ok? O verbo pagar. Olha só, paguei o quê? Paguei as compras, ok? Então, quem paga, paga alguma coisa. Opa, o verbo tem que transitar. Porque eu falo paguei, pagou o quê? Paguei as compras. Então, o verbo pagar transitou para as compras, não passou pela preposição, porque isso aqui é o artigo. Artigo, olha só, que vem diante do substantivo compras. Porque o artigo é o termo que se antepõe ao substantivo para determiná-lo. Compra é substantivo. Olha o artigo feminino aqui, ó, a.
Como compras está no plural, o artigo concorda com o substantivo. Feminino plural, feminino plural. Então, paguei as compras. Não passou pela preposição, porque esse as aqui é o artigo. Quer dizer, então, que ele foi direto para o seu complemento. Então, o verbo pagar é um verbo transitivo direto. Mas olha só, quem paga, paga alguma coisa, as compras, a alguém. Pagou a quem? Pagou ao vendedor. Ah, então espera aí. Olha só, ao vendedor. Nós temos esse a, que é a preposição, e esse o é o artigo. Ok? Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Quando o verbo pagar, olha só, veio para o seu segundo complemento, passou pela preposição? Passou. Foi direto? Não. Então quer dizer que ao vendedor é o objeto indireto, as compras, objeto direto, e o verbo pagar é um verbo transitivo direto e indireto. Paguei o quê? As compras, objeto direto. A quem? Ao vendedor, objeto indireto. Então, pagar é um verbo transitivo, direto e indireto. Ok? Não paramos ainda não. Ainda tem mais. Esse verbo, ele tem algumas características, então, diferentes. Por quê? Porque o verbo pagar, olha só, primeiramente, nós vamos classificá-lo como verbo transitivo, direto e indireto. Ok? Só que alguns verbos, eles admitem um complemento ou os dois. Olha só, se eu disser assim, paguei as compras, o sentido está completo? Paguei as compras. Se eu tenho a oração, olha aqui, se eu escrevi, paguei as compras. Você está vendo? Paguei as compras. Então, nesse caso aqui, o verbo pagar será um verbo transitivo direto. E as compras, objeto direto. Agora, então, o verbo pagar é apenas um verbo transitivo direto. Quer dizer que ele vai aparecer só como verbo transitivo direto e vai aparecer como verbo transitivo direto e indireto. Agora, olha só, eu vou escrever mais uma oração aqui. Vou colocar assim, olha, paguei ao trabalhador. Paguei ao trabalhador. Olha só, quer dizer que ele trabalhou para você e você pagou ao trabalhador. Paguei ao trabalhador. Então, quem paga, paga a alguém. Olha para você ver, quer dizer que o verbo pagar, aqui nós já estamos falando de regência, precisamos conhecer a regência dos verbos. O verbo pagar, ele tem essas duas regências. Paguei ao trabalhador. Então, ao trabalhador é o objeto indireto, porque o verbo pagar passou pela preposição. Verbo transitivo indireto. Olha lá. Então, o verbo pagar, ele terá os seguintes comportamentos. Ele será um verbo transitivo direto e indireto. Ele será um verbo transitivo direto e ele será um verbo transitivo indireto. Terá esses três comportamentos, mas olha só, dentro da situação. Cada verbo pertence ao seu contexto e você vai aprender a analisar dessa forma. Mais um detalhe aqui que é fundamental, que aparece em prova. Olha só, a pessoa que recebe o pagamento, ele será obrigatoriamente objeto indireto. Questão de prova. Questão difícil de prova que leva muitas pessoas ao erro. O pessoal quer baixar a nota de corte, coloca questão difícil. Então eles colocam assim, paguei o trabalhador. Peraí, paguei o trabalhador. O trabalhador foi a mercadoria ou foi quem recebeu o pagamento? Então, aquele que recebe o pagamento, você está vendo aqui? Ele tem que ser obrigatoriamente preposicionado. Então, o trabalhador, ele não será aqui o objeto direto. Ele tem que ser sempre o objeto indireto. Daí a necessidade de preposição. Paguei ao trabalhador e não paguei o trabalhador. Não, você não pode dizer assim, paguei
vamos falar, comprou um carro, né? Paguei ao carro, não paguei o carro à concessionária. A concessionária que recebeu, ela vai ser o objeto indireto. E o carro, paguei o carro à concessionária. Então lembra desse detalhe. A pessoa que recebe será sempre objeto indireto. Feita essa análise, olha aí, você tem domínio total e completo, tá bom? Você vai procurar, você vai achar nossos vídeos sobre os outros termos da oração. Vamos falar sobre o sujeito, vamos falar sobre o adjunto abdominal, ok? E olha aí, se você assistiu a aula, eu preciso saber se você está na sala de aula. Como é que eu vou saber? Chamada, olha lá o like lá embaixo. Só vou saber se você assistiu a aula e se você entendeu, aprendeu, se você der o like. Dá o like lá para eu saber que você está na sala de aula, ok? Aí eu não vou dar falta para você. Até mais, até o próximo vídeo.